Bem, hoje aqui no nosso canal Gap Filosófico, vamos fazer uma breve abordagem acerca da questão da crítica de Lukács a Hegel, né, em detrimento da questão da alienação, né, e da reificação, alguns aspectos a partir do livro do Robert Sinebrink, né. Vamos discutir algumas questões acerca disso, né, nesse sentido, para poder a gente explorar aqui, minimamente aqui no canal, sobre como isso é constituído a partir da crítica do Lukács, em detrimento da interpretação predominante sobre Marx, e como isso reverberaria de acordo com este livro em Hegel, e que, digamos assim, problemáticas seriam erigidas a partir dessa contraposição. Então, como de costume nesse formato de vídeo, né, que a gente faz aqui no nosso canal, a gente faz esse bate-bola entre a leitura de alguns trechos e algumas discussões que a gente coloca aqui, né, a partir da leitura do contato com o texto, porque eu acho que isso é fundamental por muitas vezes. Não é o único formato que a gente predispõe aqui no canal, né, mas é um dos que a gente utiliza. Né, e aqui a gente vai fazer esse adentrar, né, dessas discussões. E aí o Robert Sinebrink coloca assim: em sua obra anterior mais conhecida, História e Consciência de Classe, Lukács adotou uma abordagem diferente da usual. Ele radicaliza a noção hegeliana de alienação, que também está explicitamente presente nos primeiros escritos de Marx, transformando-o no conceito de reificação, ou seja, o processo pelo qual as relações humanas e formas de subjetividade se tornam cada vez mais coisificadas, sob as condições do capitalismo e do mercado. Inicialmente, o procedimento de alienação é um procedimento que, de certa forma, nos torna apartados, né, digamos assim, dos processos reais e materiais, isso em Marx, né? Já em Hegel isso vai se estabelecer de uma forma diferente, a gente já vai ver, né, o como, né, de certa forma, isso se estabelece, né. Lukács, então, empreendeu uma crítica marxista humanista da aparente fusão feita por Hegel de dois conceitos-chave, objetificação e alienação. Como Lukács observa, Hegel identificou corretamente o labor, o trabalho, como um dos elementos chave na constituição da subjetividade moderna. Recordemos aqui, né, da dialética do senhor e do escravo, na qual a experiência do labor, né, ou laborial, ou do trabalho, a objetivação dos nossos poderes através do trabalho produtivo, permitiu ao escravo vir a reconhecer sua liberdade como refletida na realidade social. Ao mesmo tempo, no entanto, Hegel articula uma explicação sofisticada da maneira como a alienação resulta no fato de que os produtos da nossa atividade assumem uma vida própria como parte da objetividade social dentro do qual chegamos a reconhecer-nos a nós mesmos como membros de uma comunidade social. Para Hegel, todas as minhas ações, seja por meio da fala ou do trabalho, se tornam sujeitas a interpretações e normas que moldam a minha comunidade e, portanto, já não são simplesmente expressão privada da minha subjetividade ou do meu desejo. E aqui se apresenta a primeira questão, né? Segundo Lukács, e segundo algumas críticas elaboradas a partir do próprio Marx e da nossa interpretação também, essa superação da relação, e aqui aparece no sentido da relação senhor e escravo, de certa forma, se relacionando com essa perspectiva laborial, né, que se vê, digamos assim, representada através dessa suposta objetificação, uma objetificação praticamente, digamos, entre aspas, aqui, simbólica, né, que acontece através da estrutura do procedimento histórico, que, de certa forma, está para além dessa relação privada, uma relação privada que coloca, de certa forma, a realidade como um objeto em detrimento de si, ela é estrutural, né? E eu tenho a impressão que acontece desse modo, realmente, no Hegel, né? De um modo pelo qual o próprio movimento da história, enquanto progressivo, enquanto necessário, né? Enquanto suprassumindo as contradições, né? Dentro do próprio processo, né, se perfazem a partir de uma superação dessa relação sujeito-objeto, a partir de uma própria relação que se estabelece diante de um movimento que é próprio da história. Agora, sigamos aqui com o texto a partir do que o Lukács vai colocar, de acordo com Robert Sinebrink, né? As críticas de Lukács, tiradas de Marx, consistem em que Hegel identifica a objetificação em geral como um sentido específico de alienação, que seria característica da modernidade.
o resultado disso seria uma ontologia, né, da alienação como uma característica inevitável da atividade humana, né? Digamos assim, esse procedimento de alienação, ele seria um resultado inevitável, e aqui aparece a crítica de Marx a Hegel nesse sentido, referente ao que por muitas vezes falam, né, que Marx faz uma inversão de Hegel, e isso se aplica em vários sentidos, tá? Ele inverte porque, enquanto Hegel tenta abstrair o movimento do real, da necessidade histórica, da progressividade da história, Marx, a partir da sua concepção materialista, ele tenta abstrair as abstrações. Por mais paradoxal que isso seja, né, ao abstrair essas abstrações, ele coloca abaixo algumas perspectivas como a justificação da própria objetificação como procedimento histórico, como reverberação inevitável da progressividade histórica diante do procedimento dialético. Ele se utiliza do procedimento dialético para poder extrair essa possibilidade de objetificação, digamos assim, né, de conceitualização do abstrato através da realidade material, e é isso que Lukács vai colocar aqui de acordo com as palavras de Robert Sinenbrink, né. Mais decisivamente, Lukács, assim como Marx, sublinha as dimensões negativas da alienação que Hegel alegou, que podem ser superadas através do procedimento ou do pensamento do espírito absoluto, né? Do pensamento ou do espírito absoluto. Para Hegel, a alienação, em seu sentido negativo, expressa em várias formas patológicas de subjetividade e de práticas culturais, são características estruturais da história, como já tinha anunciado, né? Somente no pensar que a divisão entre sujeito e objeto pode ser completamente superada. Ou seja, a partir dessa abstração do movimento do real, compreendendo a necessidade do procedimento histórico em detrimento dessa concepção de alienação que faz parte dessa concepção estrutural, digamos assim, de acordo com a interpretação. Isso aqui pode ser criticado, tá? Deixando bem claro, mas eu entendo que, em certo sentido, isso faz jus, sim, né, algumas concepções hegelianas. Marx, ao contrário, né, afirma que a alienação também significa um estranhamento da essência humana como seres sociais e produtivos. E esse conflito entre sujeito e objeto só pode ser superado através de uma crítica, né, da transformação da ordem social e econômica como tal, né, ou seja, dessa suposta progressividade do real que se estabelece como, digamos, uma compreensão do movimento do real em Hegel e da necessidade histórica enquanto contingente, em certo sentido, né, inevitável, porém, que pode ser abstraída diante dessas pretensões hegelianas de superar a relação sujeito-objeto. O movimento do real é real enquanto tal. Isso é um pouco de Lacan, isso é uma influência lá no próprio Lacan, né, na concepção lacaniana, em diálogo com o procedimento dialético de Hegel, né, as estruturas da sociedade que se exercem sobre as nossas projeções, né. Contra Hegel, Lukács argumenta que nem toda objetificação pode ser interpretada como alienação, seja no sentido de que descreve o estranhamento do sujeito, do seu próprio potencial humano fundamental, ou no sentido de que a relação entre sujeito e objeto permanece fundamentalmente conflituosa, né? Embora diante da alienação exista diferentes formações históricas e sociais, é a forma específica de objetificação encontrada no âmbito do capitalismo burguês que pode ser dita digna de produzir uma alienação patológica. Então, enquanto Hegel coloca esse procedimento de alienação, digamos assim, proveniente ou associado a um procedimento de objetificação, nisso que vai ser entendido posteriormente como reificação, tanto o Lukács, interpretando a partir de Marx, tem uma opinião nesse sentido, tem uma concepção, né, nesse sentido de que Marx também seguia nesse sentido a partir dos seus diagnósticos e do encerramento da sua perspectiva histórica de vida, né, que entendia que, na verdade, o procedimento de alienação ele faz parte desse movimento inverso, né? Não de uma justificação a partir do movimento do real, né? E dessas relações de objetificações que se relacionam com o seu tempo e com essas características do seu tempo, enquanto Hegel viria que esse processo de objetificação ele estava associado ao procedimento de alienação que é necessário, que é histórico, que faz parte do próprio movimento histórico, digamos assim, né? E o Lukács e o Marx, e aí devido às proporções de suas teorias e concepções históricas, interpretavam que, na verdade, tanto o procedimento de alienação é um procedimento que deve ser, de certa forma,
erradicado, né, através das relações materiais históricas, né, a partir da supressão dessas abstrações como estanques e necessárias a partir do procedimento dialético histórico do Hegel, né, em detrimento disso, Marx dispõe da inversão do procedimento dialético enquanto esgotamento dessas abstrações, tentando fazer uma leitura do movimento material, né, social, criticando a partir dessas concepções de algumas pressupostas ontologias que podem aparecer a partir dessa interpretação hegeliana. E aqui se faz também uma crítica, né, quando por muitas vezes se interpreta a concepção marxiana ou marxista como derivada desses fundamentos de Marx, né, como uma ontologia. Né? Não se trata de uma ontologia, mas uma crítica que se predispõe a dispersar essas concepções ontológicas que aparecem em Hegel, no próprio Hegel, em diálogo com outras questões. Portanto, prosseguindo aqui, através do Robert Sinnebrick, através da interpretação que faz de Lukács, para Lukács, os críticos marxistas de Hegel estavam certos em identificarem um elemento mistificador. E aqui já vem uma outra questão que a gente também já colocou em outros momentos aqui, né? Esse elemento místico que está presente em Hegel e que se pretende, de certa forma, estratificar determinadas concepções e diagnósticos acerca da concepção social de um modo geral, né? Como essa pretensão do absoluto, como essa ordem absoluta, que está prevista em determinadas influências, digamos assim, mistificadoras, né? Arcaicas, digamos assim. Mas aí quem tiver interesse, acompanha os outros vídeos que eu vou deixar aí elencados, vai aparecer em algum lugar aí na tela, né, no card. Então, quem distorce e oculta as relações sociais na sociedade, né, que distorce e oculta as relações sociais na sociedade, mas que eles não conseguiram identificar a fonte dessa mistificação, qual seja a confusão entre objetificação e alienação. E aqui, nosso vídeo já é uma dica acerca disso, não pode ser a única interpretação, né? Mas aí já é uma questão que a gente pode evidenciar a partir disso, né? A razão pela qual a sociedade burguesa sofre essa alienação generalizada, objetificação em sentido amplo, é uma característica fundamental da racionalidade autoconsciente humana, uma vez que todas as formas de atividade humana envolvem a objetificação das capacidades humanas, dos desejos subjetivos e dos fins sociais. A alienação, por outro lado, assume uma forma particularmente debilitante sob as condições históricas específicas da sociedade burguesa, nomeadamente o predomínio da forma mercantil sobre as condições do capitalismo moderno. E aqui você vê como leva em consideração os aspectos específicos, né, no que concerne uma crítica de uma determinada época, de uma construção histórico-material, né? Ou seja, a objetificação em sentido amplo seria uma característica fundamental da racionalidade autoconsciente humana que se relaciona com a sua perspectiva, digamos assim, teórico-prática, que se exerce, né, não através de abstrações, mas através de relações reais, né? Por mais que Hegel se pretendia fazer uma abstração do real, quando ele tenta superar essa relação sujeito-objeto a partir dessa abstração, de certa forma ele traz uma determinada dimensão de ontologia nesse sentido, né? E a alienação, por sua vez, também se relaciona, né, como uma forma de determinadas condições históricas específicas, né, que se relacionam com essa ideia de luta de classes aqui, né, digamos assim, né, que não se exerce através de uma superação de uma necessidade da história, mas sim através da contraposição de um processo, digamos assim, de uma idealização que se sobrepõe a determinadas classes como procedimento de uma classe dominante, né, que de certa forma tenta circunscrever a realidade através do estabelecimento de conceitos predominantes de uma época, e por isso é necessário, né, fazer uma crítica material daquela concepção histórica para poder compreender e, digamos assim, extirpar ao máximo possível esses procedimentos de alienação, né, e, consequentemente, de objetificação através das representações ideais de uma determinada classe dominante de uma determinada época. Finalizando aqui, tal como outros críticos marxistas, Lukács conclui que a dialética idealista de Hegel precisava de um fundamento materialista histórico que demonstrasse suas deficiências prático-políticas, resolvendo oposições ao nível da teoria e da prática, e não da prática, mas também que reconhecesse suas intuições conceituais, mostrando a inadequação das concepções de liberdade prevalecentes consagradas no seio das instituições sociais modernas. Lukács introduz assim o conceito de reificação para capturar o sentido hegeliano de alienação,
sem considerá-lo como faria o hegelianismo francês, ou talvez o próprio Hegel, inclusive. Um aspecto fundamental do ser humano que transcende a história e as diferentes formações sociais e as relações materiais a partir disso, né? Para Lukács, não poderia haver nenhuma aproximação entre o existencialismo e o marxismo. E aqui é um tema para outro vídeo. O existencialismo permaneceria sempre diante de uma mistificação ideológica de base material e histórica do fenômeno da alienação, tão bem identificado pelos existencialistas, só que posteriormente tem até algum vídeo que fala sobre a relação do próprio Sartre, né? E aqui esse contexto está relacionado com a ótica francesa de interpretação sobre Hegel, que vai discutir nesses liames também, né? Mas a gente tem uma tendência a ver que essa questão do existencialismo ela não foi muito bem trabalhada, mas no geral, né, o que é importante aqui nesse vídeo, aí fica posteriormente uma colocação de a gente prosseguir fazendo essa relação aqui, a partir da crítica da relação reificação e alienação, né, porque é um assunto extremamente extenso, não dá para a gente estar dando conta aqui em 10, 20 minutos, apenas fazer uma pincelada básica, é justamente como o método de Marx, né, se opõe a Hegel, inclusive diante desses liames, né, acerca da reificação e do procedimento de alienação, e como procedimento de, digamos assim, de alienação no próprio Hegel, né, ele se relaciona com uma superação da relação sujeito-objeto através do labor, ou seja, através do trabalho, enquanto em Marx é justamente o contrário, é a crítica do procedimento do trabalho enquanto relação material histórica e inversão do procedimento dialético em Hegel, né, enquanto não abstração do movimento do real, mas uma decomposição das idealizações que guiam os movimentos materiais no real através de uma concepção de dominação ideológica de classes, inclusive, que estabelece a crítica, né, da própria coisificação ou da reificação em detrimento, digamos assim, dos próprios processos vários, né, de alienação que podem ocorrer dependendo do contexto material histórico, né? Já ouvi falar, inclusive, alguns pensadores aí dizendo que esse procedimento de alienação não é mais aplicável, porque para poder considerar essa questão, deveríamos considerar os períodos fabris e etc., né? Mas o próprio procedimento de coisificação e de reificação, ele já é um movimento nesse sentido de resgatar essa perspectiva não só encerrada, né, diante do aspecto comum que foi pressuposto a partir de Marx, né, e seus diagnósticos de sua época, né, mas uma atualização, inclusive, para os períodos que vão suceder aí, né, inclusive os períodos atuais. Isso não quer dizer que Marx esteja encerrado, pode estar determinado a partir de determinadas relações de diagnósticos que fez, né, e aí Marx também não se pretendia completo, e seus aspectos teóricos metodológicos já pressupunham, né, que, de certa forma, seria necessário uma relação, né, digamos assim, teórico-metodológica que pressupõe a relação do mais simples para o mais complexo, e o mais complexo está sempre em transição, em atualização, a partir do período histórico que se estabelece e os nossos moldes, né, de nos relacionarmos para com esses pressupostos já postos aqui, né, a partir da ideia de uma certa abstração que, de certa forma, cria uma determinada simbologia, digamos assim, de guia de comportamentos sociais a partir de uma crítica materialista histórica, né, que pode rediscutir esses conceitos a partir de uma concepção teórico-metodológica em Marx, a partir do próprio procedimento dialético, de uma forma mais ampla, né, criticando Hegel, né, e, digamos assim, a sua justificação do movimento progressivo da história, que, de certa forma, supera o movimento de, digamos assim, de contradição, que suprassume essas contradições enquanto justificativa, inclusive através do labor, e Marx nos traz essa ideia de crítica, né, por mais que talvez não tenha sido a intenção do Hegel, e o próprio Hegel rebateria isso, mas, de certa forma, estratificar e justificar determinadas concepções em detrimento do social, de um modo geral, e os modos de existir, né, da população. Então, esse foi o vídeo de hoje, mais ou menos, né, para deixar um pouco dessa discussão, né. Se você acha que foi relevante, deixa teu like, deixa tua opinião, né, tua crítica aqui também, né. Isso foi apenas um recorte, a gente não tem como dar conta dessa questão inteira, né, mas aí, se puder ajudar o canal de alguma forma, segue o nosso Pix, segue o nosso Apoia-se aí na descrição, e é muito importante a sua ajuda, né, inclusive para poder manter o canal no ar, né, somos um canal independente,
né? Estamos pensando em outros formatos, em outros projetos, né? E a sua ajuda é sempre importante para poder a gente manter a fé no que a gente faz. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal Gap Filosófico.